Boa tarde, pessoal. Hoje eu gostaria de falar rapidamente um pouquinho sobre... A gente fala muito sobre sistemas elétricos, né? Eletromecânicos. Eu vou falar hoje na possibilidade também do sistema ser só mecânico. Eu posso ter um pistão que ele funciona só mecanicamente. Eu preciso apenas de um compressor, aqui de uma alimentação de ar de um compressor, tá? E aqui tem um medidor de pressão, que é em quilograma-força por centímetro quadrado, ou bar, que é a unidade de pressão. Esse sistema aqui, esse pistão que vai e volta, ele é unicamente mecânico. Ele não usa nem parte elétrica, nem parte eletrônica. E é sobre isso aqui que eu vou falar hoje, tá? Eu sou engenheiro eletricista, mas também eu fiz instrumentação vinculado ao concurso público na UERJ, com um convênio Unicamp, vinculado à automação e mecatrônica. Também fiz todas as cadeiras de mecânica na PUC de Petrópolis. Fiz sistema de potência hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear, geração, transmissão, subtransmissão, e também eletrotécnica na parte industrial. Também fiz parte de engenharia de segurança e medicina do trabalho na UF. Então eu percorri as faculdades, Universidade Católica de Petrópolis, Universidade Veiga de Almeida, que tem os professores todos da UERJ, o Cefet, uma universidade muito boa também, e com alta competência, que os professores da Veiga são todos da UERJ, do Cefet. Já dei aula na Fundação Cefet e na Crismar de Macaé, a nível de NR10, eletrônica, instrumentação e sistema elétrico de potência. Também fiz todas as cadeiras de mecânica e todo o básico da Universidade Católica de Petrópolis. Também passei pela Universidade Federal Fluminense. Eu tenho uma publicação sobre árvores de falhas com o metrô do Rio, sobre o metrô do Rio, alimentação do metrô do Rio, que as duas linhas de 138 kV, que eu já tenho uma experiência já lá atrás, 138 kV, veio de Bangu, Madureira, e depois com a UERJ Unicamp a parte de mecatrônica, que está vinculada à parte de instrumentação. Mas existe uma ligação entre a mecânica, a elétrica e a eletrônica. Hoje eu quero falar de um sistema que ele funciona só com a parte mecânica. Não tem nada de elétrico, não tem nada de eletrônico. E eu vou pedir licença um momento só para eu poder aproximar a lente. Um minuto só, dá licença. Pessoal, olha só, repara que para mim movimentar esse pistão que está aqui, tá? Isso é um sistema pneumático que é a ar mecânico puramente. São apenas um exemplo básico, que você tem também sistemas puramente mecânicos, claro, tá? A área da engenharia é uma composição dos vários sistemas, mecânico, eletrônico, elétrico, enfim. A engenharia civil basicamente se baseia na estática, somatório
de forças igual a zero, ou somatório de forças igual a MA, massa vezes aceleração, dinâmico. Quando a estrutura sofre movimentação, você consegue engastar com cabos elásticos. Mas eu quero mostrar que esse sistema pneumático mecânico puramente, o básico, que ele é puramente mecânico. É isso que eu quero ressaltar aqui. Eu uso aqui uma alimentação de ar comprimido, tá? Aqui está um circuito de ar comprimido, tá? E essa válvula aqui é uma válvula de duas posições, porque eu posso apertar a botoeira de avanço ou a botoeira de retorno. Ela é uma válvula de duas posições. Ela pode estar nessa posição, ou quando eu apertar avanço, ela passa para outra posição, isso aqui se desloca para lá, tá? E 4 vias, 1, 2, 3, 4 vias. Então é uma válvula de duas posições e 4 vias, chegando ao meu pistão, que está aqui em cima, tá? Na posição que está, ela está na posição de retorno, ou seja, meu pistão retorna. Por quê? Porque o meu ar comprimido passa da posição 1 e vai para a posição 2. E aqui eu aumento a minha densidade de ar e aumento a minha pressão deste lado. E o outro lado, ele escapa da posição 3 e vai para o escape de 3 para 4, na posição de retorno, tá? E na posição de avanço, se eu apertar essa botoeira na posição de avanço, o que acontece na posição de avanço? Essa continuidade aqui pega na posição 1, 3. E essa descida aqui, essa via de descida, pega na posição 2, 4. Então, quando eu aperto para a posição de avanço, o meu ar comprimido ele passa a entrar de 1 por essa via aqui. Ele passa a entrar de 1 para 3. Então ele vem para cá e empurra meu pistão para a direita. Por isso que é avanço. E aqui, esse ar que estava aqui, ele passa com essa via de descida, ele encaixa na posição 2, 4 e ele passa então a descer por aqui, escapa por aqui. Tá? Então, quando ele está na posição de retorno, eu tenho o meu ar comprimido entrando pela posição 2 e saindo pela posição 3 e escape. Quando eu aperto essa botoeira, eu jogo a válvula para outra posição e ele fica na posição de avanço, o meu ar comprimido passa a entrar por essa via para a posição 1 e 3, preenche aqui e empurra o meu pistão para a direita. E o escape passa a ser de 2 para 4 por essa via, que essas duas vias vão tomar essa posição aqui, na posição de avanço. Então, na posição de avanço, eu tenho que a entrada passa a ser por essa via, 1, 3, preenche aqui, aumenta aqui a pressão, e o escape passa a ser por essa via, 2, 4. Quando ele está na posição de avanço, quando ele é deslocado para a direita, o pistão vai para a direita, posição de avanço. Quando eu estou na posição de retorno, o circuito de ar comprimido passa a preencher este lado do pistão, este lado do invólucro do pistão, tá? Da câmara do pistão, passa a preencher esse lado, ó, de 2 para 3, e quando eu preencho esse lado, ele comprime, e aqui eu tenho um escape de 3 para 1. Resumindo, eu tenho um sistema puramente pneumático, com uma válvula de duas posições. Ela pode ter essa posição, como ela pode, apertando o botão a botoeira de avanço, ela ter a outra posição, e 4 vias, 1, 2, 3, 4. Com isso, quando eu aperto essa botoeira, o pistão avança. Quando eu aperto essa botoeira, o pistão retorna. E eu tenho que ter uma fonte de ar comprimido aqui. A pressão é dada em quilograma-força por centímetro quadrado ou bar.
Tá, pessoal? Então eu estou mostrando aqui que eu posso ter um sistema pneumático mecânico puramente. Puramente mecânico. Tá? Aqui não entra nada de parte elétrica ou eletrônica. Todas elas têm a sua importância. Tá? Aqui é um sistema de avanço e retorno puramente mecânico. Apertando essa botoeira, o pistão avança, apertando essa botoeira, o pistão retorna. Eu tenho que ter apenas uma alimentação de ar comprimido e a utilização de uma válvula de 2 posições e 4 vias. Pegando aqui nesse invólucro do pistão e aqui chegando nesse invólucro do pistão, tá? Nessa câmara e nessa câmara. Então o pistão, quando eu alimento essa câmara com ar, o pistão se desloca para a direita. Quando eu alimento essa câmara com ar, o pistão se desloca para a esquerda. Apenas, eu não tenho nada elétrico aqui, eu não tenho nada eletrônico aqui. Eu tenho uma fonte de ar comprimido e uma válvula de 2 posições e 4 vias. Tá? E em sistema pneumático você tem uma listagem de válvulas de várias posições e de várias vias. Tá? E aqui é exatamente cruzado por questões mecânicas. Porque quando está na posição de avanço, eu preciso desse posicionamento. Mas quando está na posição de retorno, eu preciso jogar ar para essa câmara. Então ele cruza para cá. Uma via cruza por cima da outra na posição de retorno. Na posição de avanço, elas são paralelas às vias. Tá? Então eu vou agora retornar e terminar e concluir essa palestra sobre um sistema puramente pneumático. Um momento, por favor. Pessoal, então como vocês puderam reparar, nós temos sistemas elétricos, nós temos sistemas eletrônicos, que a diferença está no nível de tensão do elétrico para o eletrônico. Nós temos uma coisa chamada circuitos lógicos, que são portas lógicas, que está dentro da eletrônica, e nós temos, como eu mostrei aqui, ó, puxando para cá, como eu mostrei aqui, sistema puramente pneumático, ou seja, puramente mecânico. Tá? Quando eu faço a junção de um sistema puramente mecânico com um sistema eletroeletrônico, essa junção é que a gente chama de mecatrônica. Então a mecatrônica, e não só a mecatrônica, como o PLC, que é o Programmable Logical Control, ou CLP, Controlador Lógico Programável, ou as placas de microprocessadas, isso não é de agora não, tá, pessoal? Isso vem de longa data, que vem se aperfeiçoando, é que as coisas só chegam no Brasil há anos que já estão lá fora. Para vocês terem uma ideia, a primeira microminiaturização é um amigo meu, o Coronel Ebekan, que esteve na ilha de White, na Inglaterra, em 1947. Já ocorreu a primeira microminiaturização na ilha de White, na Inglaterra. Então isso não é uma coisa de agora, a mecatrônica não é uma coisa de agora, ela está sendo mostrada agora aqui no Brasil. Porque nosso país ele é de terceiro mundo, ele um dia vai ser de segundo mundo e de primeiro mundo. As coisas quando chegam aqui no Brasil chegam defasadas. Tá? Eu estava lendo um documentário sobre o guitarrista, que eu sou fã dos Rolling Stones, o Keith Richards, por exemplo, o jazz, o blues, que os Rolling Stones aceleraram e deram origem às músicas dos Rolling Stones, ele só ouvia jazz, blues na Inglaterra, um ano depois já era lançado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente é a potência do mundo. Quem está lá nos Estados Unidos e quem tem boas ideias, tem a oportunidade de estar na vanguarda da geração de tudo, da tecnologia, na área médica, na área tecnológica e tudo. Para você ver, o guitarrista dos Rolling Stones, no filme Under the Influence, que é um filme até que eu recomendo,
Ele mesmo fala nesse documentário que ele só começou a ouvir determinadas músicas de blues, determinadas músicas de jazz, determinadas músicas de country, ele só começou a ouvir 1 ano depois, isso na Inglaterra. Agora imagina aqui no Brasil, as coisas só chegam aqui 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, tá? Então, desculpas a expressão, mas os Estados Unidos é a vanguarda do P do mundo, vamos dizer assim, tá? Acho que deu para entender. Eles são a vanguarda, tá? Quem está nos Estados Unidos está um passo à frente, porque eles têm acesso mais rápido às tecnologias de ponta, tá? Então, por isso que eu estou falando, na ilha de White, a primeira miniaturização por um amigo meu, do IME, Coronel Eberkan. Ele me falou que a primeira miniaturização aconteceu em 1947 lá na Inglaterra. E eu quis mostrar que tanto a mecânica, quanto a eletrônica, quanto a elétrica, elas andam em harmonia, elas têm a mesma importância. Tá? E aqui eu mostrei nesse vídeo um sistema que funciona puramente mecânico, está fora de foco, mas eu já mostrei em foco. Ele funciona com um sistema de alimentação de ar comprimido, a medição em kg/forças por centímetro quadrado, uma válvula de 2 posições e 4 vias, e você movimenta um pistão para lá e para cá, 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 para fazer determinada função. Num guindaste da Madal, por exemplo, num equipamento da... Agora me falha... Da Caterpillar, no equipamento Caterpillar de obra, de construção civil, tá? E, enfim. Então, esse vídeo foi para mostrar que todas as áreas, tanto a mecânica, quanto a elétrica, quanto a eletrônica, elas têm importância, inclusive para a medicina, tá? Porque quem desenvolveu a tomografia computadorizada foi um indiano na Inglaterra. Então a engenharia contribui também para a medicina. Com todo respeito à medicina, mas eles usam nossos equipamentos que a gente desenvolve na área de engenharia. Principalmente a tomografia computadorizada não foi um médico que desenvolveu, não. Foi um indiano na Inglaterra que desenvolveu a tomografia computadorizada. Tá? Então eu respeito a medicina, eu acho a medicina muito legal, mas eu dou mais respeito à biomedicina. A engenharia genética, porque a engenharia genética, a engenharia mecânica, a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica é que desenvolve esses equipamentos que eles usam em consultório, tomografia computadorizada, batimentos cardíacos, tudo isso é desenvolvido pela engenharia, tá? Não é só porque eu sou um engenheiro, não. Mas eu sou um defensor da engenharia, porque a engenharia se aplica na própria medicina. Na própria medicina. E a biofísica e a bioquímica. E a biomedicina. Tá? E os nossos pesquisadores também, Fiocruz e por aí vai. Tá certo? Então eu quis mostrar que existe um sistema que é puramente mecânico. E eu só queria dar aqui uma pequena, vamos dizer assim, aconteceu um dia desse, eu perdi já um ar-condicionado, tá? O nosso sistema também de suprimento de energia está deixando a desejar, porque se a gente atrasa a conta, eles vêm e cortam. Mas se queima um equipamento nosso, toda hora a luz, aqui em Santa Rosa, Niterói, toda hora a luz cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Eu perdi um ar-condicionado. E não vai ser a concessionária que vai me reembolsar, não. Eu vou ter que me virar para botar um ar-condicionado no quarto do meu filho. Tá? Não vai ser a concessionária que vai reembolsar, não. Tá? Então tem que ter, essas concessionárias que foram privatizadas, eles têm que ter mais seriedade. Porque na hora de cobrar, eles sabem cobrar. Mas na hora de prestar um bom serviço, eles não prestam um bom serviço. Estou cansado de falar isso. Agora queimou um equipamento meu de ar-condicionado no quarto, claro. Potência, não sendo trifásica,
É a hipotenusa do triângulo, raiz de 3 quando é trifásico, mas é a hipotenusa do triângulo, que é o quê? VI cosseno φ, potência ativa. É que esse negócio de cai tensão, sobe subtensão, sobretensão, subtensão, sobretensão. A tensão vai lá em cima para o equipamento estar puxando a corrente, e aí de repente a tensão vai lá embaixo, a corrente vai lá em cima, porque o equipamento fica tentando o quê? Se suprir da energia. Porque ao contrário do que se pensa, a nossa engenharia ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Tá? É por isso que eu digo sempre aos estudantes de engenharia, estudem bastante física, bastante cálculo, porque eles são úteis sim. É através do cálculo que você conseguiu as grandes descobertas. E foi com a nossa fórmula do grande físico para mim que já apareceu, porque o mundo se divide antes de Einstein e depois de Einstein. Depois que apareceu Einstein, a física ficou toda balanceada. Essa fórmula E igual a mc2, ela deu um passo à frente na ciência, e é o que o nosso físico, com todo respeito, Stephen Hawking, se baseia na teoria da relatividade, com as questões dos buracos negros, buracos de minhoca, passagem no tempo, mas é tudo em cima de E igual a mc2. Então eu quero nesse final de vídeo aqui tecer uma admiração por esse físico chamado Albert Einstein, tá? Que foi para mim que revolucionou a física e a ciência moderna, tá certo? Tanto na área militar, porque a engenharia foi criada para a área militar, que o primeiro colégio de engenharia que apareceu no Brasil foi o IME, na Praia Vermelha, Instituto Militar de Engenharia, e depois para a área civil. Então a gente deve grande a essa fórmula E igual a mc2. Não é uma fórmula fácil não, é uma fórmula que revolucionou a física. E Stephen Hawking, com todo respeito, que é um grande físico, que está numa cadeira com um problema de paralisia múltipla, ele é um grande físico, mas ele se baseia todo na teoria da relatividade de Albert Einstein. Tá? Todo o paper dele, todas as coisas é baseado na teoria da relatividade de Albert Einstein. Tá? Então toda a física moderna, e eu creio em Deus, e respeito quem não crê, toda a física moderna que está contribuindo para a medicina, para Stephen Hawking, e o miolo e o divisor de águas foi Albert Einstein. Foi o divisor de águas. E aqui eu queria mostrar que existe sistema que funciona só mecanicamente. Tá? Daí a mecânica quântica de Einstein, que é chamado mecânica quântica de Einstein, quer dizer, todos têm a sua importância, tanto a elétrica, quanto a eletrônica, quanto a mecânica. Muito obrigado, e a espinha dorsal, o eixo dessa palestra foi que um sistema pode ser puramente mecânico. Muito obrigado, e um abraço e boa tarde.